Você provavelmente já ouviu falar que quando alguma coisa que alguém faz nos incomoda, é porque dentro de nós existe aquela coisa. E as pessoas costumam falar que esse mecanismo de sentir esse incômodo se chama projeção. Essa é uma forma muito rasa e falha de explicar o que é uma projeção. Para entrarmos na projeção em si, precisamos dar um passo atrás e falar de alguns mecanismos da nossa interação com o mundo. Dentro de nós temos mecanismos como o juízo, que é uma espécie de régua que utilizamos para medir o mundo, inclusive temos um programa falando sobre ele, e da mesma forma, existem também outros mecanismos que regulam essa nossa interação, que estão associados àquilo que vão chamar de inconsciente. São coisas que atuam na maneira com que eu ajo no mundo e que eu percebo o mundo, mas que normalmente eu não presto atenção e por isso recebe o nome de inconsciente. Assim, quando eu interajo no mundo, é normal que esse meu inconsciente aborde coisas em relação à minha atitude e influencie na minha percepção, como no caso do meu juízo em si. Porém, dizer que se uma pessoa age de uma forma e aquilo me incomoda porque aquilo existe dentro de mim, e resumir a isso, é muito errado. Vamos explicar como é que a projeção de fato funciona. Existe algo dentro de mim que, num primeiro momento, eu não quero ver. Por exemplo, eu tenho um determinado comportamento que é um comportamento egoísta. E aí isso fica dentro de mim porque eu acho aquilo um absurdo, então eu protejo esse meu comportamento egoísta. Quando eu vejo alguém sendo egoísta, aquele comportamento egoísta da pessoa me incomoda. Por quê? Porque existe o egoísmo dentro de mim? Sim, mas não é porque eu sou egoísta e aquela pessoa também é egoísta. Esse primeiro incômodo que eu vou sentir é porque eu, sabendo que esse egoísmo existe dentro de mim, eu faço força para contê-lo, enquanto o outro não faz. Desta forma, o comportamento dele agride o meu comportamento e por isso eu me sinto violentado, eu me sinto incomodado. Isso não significa que eu me incomodo com o outro porque eu também sou egoísta. Bem, nesse meu exemplo, eu também sou egoísta, mas o que está me incomodando não é o fato de eu ser egoísta, mas aquilo que eu faço em relação a esse meu egoísmo que difere do fato do que o outro faz. Existe também um outro mecanismo de projeção associado à percepção de uma diferença entre duas pessoas. Em que sentido? Vamos supor que eu tenho baixa autoestima. Ou seja, eu me coloco mais baixo do que aquilo que eu estou de verdade. E ao me colocar mais baixo, eu me sinto minimizado em relação às situações do mundo. Então, normalmente, eu me coloco numa posição de inferioridade em relação às outras pessoas. Ao interagir com alguém que ou se coloca mais acima de maneira artificial, ou de fato é uma pessoa que tem determinado destaque por natureza, seja pela forma dela agir, pela forma dela falar, pelo conteúdo que ela tem, por alguma coisa que de fato dê destaque para essa pessoa, há um gap muito grande que vai fortalecer a ideia dessa minha inferioridade. Então, como um mecanismo de defesa do meu próprio ego, que ele não vai poder aceitar observar a minha inferioridade, o que ele faz? Ele projeta uma ação externa nessa outra pessoa, buscando eliminar aquilo que faz esse gap. Ou seja, eu vou passar a atacar aquela pessoa e dizer, essa pessoa se acha muito, ele é muito snob, ele é muito assim. Ou começar a apontar outros defeitos para tentar fazer com que aquela pessoa que eu vejo lá em cima, ela se desloque para baixo e fique mais próximo da onde eu percebo que eu estou. Ou seja, eu estou projetando as minhas falhas, nesse sentido, uma baixa autoestima, nessa outra pessoa. Ou seja, aquela pessoa que tem destaque não significa que eu tenha destaque dentro de mim, mas significa que aquilo mexe com algo que existe no meu interior. E aí sim eu me sinto incomodado e projeto esse meu incômodo no outro. Um terceiro mecanismo que a gente também pode falar a respeito disso vem de fato dentro daquela normalização que todo mundo estabelece como mecanismo de projeção, que é, eu tenho algo dentro de mim que eu não presto atenção.
Então, quando alguém se comporta daquela forma, eu me sinto incomodado porque dentro de mim algo se incomoda com aquele comportamento que eu tenho. Vamos supor, eu sou uma pessoa extremamente arrogante, mas eu não percebo que eu sou arrogante. Quando eu me deparo com alguém arrogante, o meu interior projeta esse comportamento meu naquela pessoa e através dela ele me aponta, olha, isso é errado. Por quê? Porque o meu ego não permite que eu consiga perceber que eu sou arrogante por natureza dentro desse exemplo. Então eu preciso de alguém do lado de fora para me mostrar um comportamento que eu tenho e eu ainda não percebi que eu tenho, para me mostrar que aquele é errado. E assim eu consigo perceber, através do outro, uma questão minha. Projeção é muito mais do que dizer você é assim porque se incomoda com aquilo que acontece com o outro. Existem várias outras questões que envolvem a ideia de projeção, mas é importante entendermos que não podemos transformar em algo raso algo que é muito profundo. Existem várias explicações e essas três situações envolvendo a projeção que eu comentei, elas podem acontecer ao mesmo tempo, porque o mundo não é apenas dicotômico, ele possui várias formas de interação que acontecem constantemente e elas se sobrepõem, se interlaçam, elas se mesclam. Então, entender esses mecanismos de projeção é importante para entendermos pontos dentro de nós, mas entendermos que também somos seres multifacetários e, por isso, várias influências acontecem no nosso interior e na nossa interação com o meio. E se você gostou desse programa, se inscreve no canal, dá o seu joinha e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!